Cumprimento a todos que estão vendo este vídeo com a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz que nenhum dinheiro compra e nunca comprará. A paz que somente o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus podem nos dar esta verdadeira paz. Então, nesse momento, a irmã Vandira estará louvando o Senhor Deus. Amém. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Tem glória a Deus aí? Tem. Oh, glória. Glória a Deus, glória ao Pai, Filho e Espírito Santo, nosso Senhor. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Tem que abrir aqui. Aleluia. Quem falava que eu não ia conseguir, quem falava que eu ia desistir, se enganou, equivocou, olha eu aqui. Quem falava que eu não ia vencer, quem falava que eu lutava para perder, falhou, foi me namorou, olha eu aqui. Não foram fáceis as lutas que passei, longo deserto que eu atravessei, mas Jesus me deu vitória. Meu deserto foi comigo, Jesus, meu melhor amigo, não me abandonou. Enquanto eu chorava, Jesus me consolava, Ele me dava o seu carinho. Mesmo eu sendo provada, Jesus, meu melhor amigo, nunca me deixou sozinho. Mesmo eu sendo provada, Jesus, meu melhor amigo, nunca me deixou sozinho. Quem confia em Deus recebe vitória. Quem confia em Deus não conta derrota. Em meio às lutas, Jesus se exalta e te faz um vencedor. Quem confia em Deus jamais é esquecido. Aleluia! Pelo próprio Deus é protegido. Do altíssimo Ele traz o refrigério. Ele descansa na sombra do Senhor. Não foram fáceis as lutas que passei, longo deserto que eu atravessei, mas Jesus me deu vitória. Meu deserto foi comigo, Jesus, meu melhor amigo, não me abandonou. E quando eu chorava, Jesus me consolava, Ele me dava o seu carinho. Mesmo eu sendo provado, Jesus, meu melhor amigo, nunca me deixou sozinho. Nunca me deixou sozinho. Mesmo eu sendo provado, Jesus, meu melhor amigo, nunca me deixou sozinho. Em Deus recebe vitória. Quem confia em Deus não conta derrota. Em meio às lutas, Jesus se exalta e te faz um vencedor. Quem confia em Deus jamais é esquecido. Pelo próprio Deus é protegido. Do
bautismo, ele traz o refrigério e descansa na sombra do Senhor, e descansa na sombra do Senhor. Amém? Amém. A palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje está no Evangelho de João, capítulo 3, a partir do verso 16. O Evangelho de João, capítulo 3, a partir do verso 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém. Amém, Jesus. Hoje em dia, na maioria das igrejas, na maioria das casas de oração, está sendo pregado um Jesus que resolve problemas. Um Jesus que só resolve problemas. Se a pessoa está doente, tem a campanha de 7 quarta-feira, da cura, onde Jesus vai estar 7 quarta-feira curando os enfermos. Se a pessoa está desempregada, vai ter as 7 segunda-feiras da prosperidade, onde Jesus vai estar dando prosperidade. Jesus vai fazer aparecer dinheiro na conta da pessoa, Jesus vai entregar na mão da pessoa a chave de um carro, de uma casa, Mas aqui no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Verso 17: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, aqui está dizendo que Deus mandou Jesus Cristo aqui nessa terra para salvar as pessoas. A palavra de Deus, ela diz sim, que por onde Jesus passava, Jesus curava paralíticos, Jesus curava pessoas que tinham enfermidades, Jesus expulsava demônios, Jesus multiplicava pão, Jesus multiplicava peixes. Mas Jesus veio aqui na terra principalmente para salvar as pessoas. A palavra de Deus, ela nos fala que tinha 10 leprosos, e apenas um voltou, Quando a palavra de Deus diz que Jesus curou aqueles 10 leprosos, mas apenas um deles voltou
para glorificar a Deus e ficou ali perto de Jesus, né, para ouvir os ensinamentos de Jesus, né. Os outros 9 foram embora, né. Eles receberam a cura de Jesus, né, receberam a cura das mãos de Jesus e foram embora. Mas o 10º, ele voltou, né, e ali ele adorou a Jesus Cristo, adorou a Deus, né. E aquele que voltou, ele foi salvo, né. Aquele que voltou, aqueles outros 9, eles somente receberam a cura, mas não foram salvos, porque eles não ouviram os ensinamentos de Jesus. Mas aquele 10º, ele foi curado da lepra e ele voltou para ouvir os ensinamentos de Jesus e ali ele foi salvo, né? Então, né, Jesus, ele veio aqui na terra principalmente para salvar as pessoas, né? Hoje, Jesus Cristo, ele quer salvar as pessoas, mas muitas pessoas só procuram Jesus para serem curadas, para ter uma chave de uma casa, a chave de um carro, né, para receber uma bênção material. Mas Jesus, ele quer salvar essas pessoas. Jesus, ele quer salvar nós, né? E quando essas pessoas morrerem, o carro vai ficar, a casa vai ficar, o dinheiro no banco vai ficar, e elas irão para o lago de fogo, né? Elas não vão subir com Cristo, né? Aqui no verso 18, aqui em João capítulo 3, verso 18, diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Se a pessoa foi curada por Jesus, mas ela não crê, né? Ela não crê nas palavras de Jesus Cristo, nos ensinamentos de Jesus Cristo. A pessoa não crê que os ensinamentos de Jesus Cristo são para o bem dela. Então essa pessoa vai ser condenada, mesmo se ela foi curada por Jesus, mesmo se Jesus fez um milagre na vida dessa pessoa, de cura, de libertação. Mas se essa pessoa não praticar os ensinamentos de Jesus Cristo, essa pessoa não vai ser salva. Existem teólogos famosos, existem pregadores famosos que dizem aí na internet que vão ver ateus lá no céu, né? Existem teólogos famosos, pastores famosos aí da internet que falam assim: olha, eu ainda vou ver ateus lá no céu. Eles pregam que pessoas que não acreditam em Deus, pessoas que não acreditam nas palavras da Bíblia, pessoas que dizem que a Bíblia é mentira, pessoas que dizem que Deus não existe, pessoas que dizem que Jesus não existe, pessoas que dizem que o Espírito Santo não existe, que essas pessoas serão salvas, que essas pessoas vão para o céu. Mas a palavra de Deus, ela diz aqui em João, capítulo 3, verso 18, quem crê nele não é condenado. Então quem crê em Jesus Cristo não é condenado. Aquela pessoa que acredita que a Bíblia é a palavra de Deus e que pratica a palavra de Deus e que obedece os mandamentos de Deus, né, que pratica as palavras, né, que Jesus Cristo ensinou, essas pessoas não serão condenadas. Aí depois diz: porquanto, mas quem não crê já está condenado. Então aquela pessoa que não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, aquela pessoa que não acredita em Jesus, que não acredita em Deus, que não acredita no Espírito Santo, pessoas que dizem que Deus, que Jesus Cristo, que o Espírito Santo não existe, essa pessoa vai ser condenada. Agora nós vamos ouvir a palavra de quem? Quem falou essas palavras aqui foi Jesus Cristo.
Quem falou essas palavras que está aqui em João, capítulo 3, verso 18, é Jesus Cristo. A gente vai acreditar nas palavras de Jesus Cristo ou nas palavras do teólogo? Ou nas palavras do pregador que diz que o ateu vai entrar no céu? Que aquela pessoa que não acredita em Deus vai entrar no céu? Mas por que aqueles pregadores fazem isso? Porque hoje existem ateus, existem pessoas que não acreditam em Deus, existem pessoas que falam que Deus não existe, existem pessoas que falam que a Bíblia é mentira, que a Bíblia é um livro de historinha, que essas pessoas, esses ateus, eles distribuem cestas básicas para os pobres, eles distribuem marmitas para os moradores de rua, porque eles são pessoas boazinhas. Mas a palavra de Deus, ela diz aqui, que não adianta a pessoa ser boazinha, não adianta a pessoa sair por aí distribuindo cesta básica para os pobres, não adianta a pessoa sair por aí distribuindo marmita para os moradores de rua. A pessoa tem que crer na palavra de Deus, a pessoa tem que crer em Jesus Cristo. João capítulo 3, verso 18, quem crê nele, ou seja, quem crê em Jesus não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Jesus, ele está falando essas palavras. Então Jesus, ele está falando que aquele ateu bonzinho, que aquela pessoa que não acredita em Deus, que não acredita na Bíblia, que é boazinha, que faz o bem, essa pessoa não vai para o céu. Porque não adianta só o crente ser bonzinho ou o ateu ser bonzinho. Tem que crer em Jesus Cristo. Mas o que é crer em Jesus Cristo? Não é só acreditar que Jesus existe. A pessoa fala, não, eu acredito que Jesus existe. Não é só isso. A pessoa tem que crer nas palavras de Jesus Cristo, que são verdadeiras e fiéis e são salvadoras. A pessoa tem que acreditar que o que Jesus nos ensinou aqui na Bíblia, o que Jesus nos ensinou aqui é para o nosso bem. Se a gente fizer o que Jesus ensinou aqui na Bíblia, a gente vai ter uma vida de vitórias, espiritualmente e materialmente aqui na terra. E a gente vai ter uma vida também eterna. Ainda que aqui na terra a gente passe uma vida de lutas e perseguições, porque a gente acredita em Jesus Cristo, a gente crê nas palavras de Jesus Cristo, a gente não vai desanimar, a gente vai vencer todas as lutas, a gente vai vencer as perseguições. Se a gente for ver a vida do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, ele pregava o evangelho de Jesus Cristo, e o apóstolo Paulo foi preso, ele foi espancado, ele foi açoitado, ele foi apedrejado, ele foi preso, os pés dele amarrados num tronco. Mas ele estava sempre ali, servindo a Deus. Ele não desanimava. A palavra de Deus diz que um dia o apóstolo Paulo estava ali preso, porque ele estava ali, ele foi e pregou o evangelho de Jesus Cristo, e as pessoas que não gostavam de ouvir a palavra de Deus prenderam ele, e ali dentro da cadeia ele estava cantando louvores para Deus, ele estava orando. Por quê? Aquele crente, aquela pessoa que crê em Jesus Cristo, aquela pessoa que crê nas palavras de Jesus Cristo, aquela pessoa que ama Jesus Cristo, que ama a Deus, aquela pessoa que pratica os ensinamentos de Jesus Cristo, ainda que ela esteja na luta, na prova, na perseguição, ela está ali feliz louvando a Deus, ela está ali feliz servindo a Deus. Agora João capítulo 3, verso 19, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Jesus continua salvando, Jesus continua aí querendo salvar as pessoas, mas nos dias de hoje,
nós vemos até pregadores, pastores, presbíteros, aqueles chamados apóstolos, praticando adultério, praticando roubo, praticando a prostituição, fazendo coisas erradas, né? E dizendo que são de Deus, dizendo que são homens de Deus, crentes que estão amando mais as trevas do que a luz, né? É o que nós estamos vendo nos dias de hoje. João capítulo 3, verso 20. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Porque Deus, ele reprova as obras. Esses crentes, esses pastores, apóstolos, presbíteros, obreiros, obreiras, pastoras, pregadoras, pregadores, que praticam o mal, que praticam o adultério, a prostituição, o roubo, a mentira, eles não vão ser salvos. Cargo na igreja não vai salvar ninguém. Somente o batismo nas águas não vai salvar ninguém. Somente o tempo de crente que a pessoa tem não vai salvar ninguém. O que vai salvar é a pessoa crer em Jesus Cristo, crer nas palavras de Jesus Cristo e obedecer às palavras de Jesus Cristo, praticar as palavras de Jesus Cristo. João capítulo 3, verso 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então Deus, ele se agrada daquele crente, daquela pessoa que fala a verdade, aquela pessoa que não pratica o mal, aquela pessoa que não pratica o adultério, não pratica a mentira, não pratica a prostituição, não pratica o roubo, né? Porque a palavra de Deus diz que o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Então aquelas pessoas que praticam o roubo, a mentira, a morte, a palavra de Deus também diz que o diabo é o pai da mentira. Então esses crentes que praticam a mentira, o roubo, a prostituição, o homicídio, o mal, esses crentes são filhos do diabo, eles não são filhos de Deus. Mas aqueles crentes que praticam a palavra de Deus, que fazem a vontade de Deus, que amam a Deus e amam o próximo e obedecem os mandamentos de Deus, esses crentes são filhos de Deus. Porque uma vez Jesus Cristo, quando caminhava por essa terra, estava num lugar e umas pessoas falaram para Jesus: olha, nós somos filhos de Deus. Aí Jesus falou para elas: olha, vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos do diabo, porque vocês falam mentira, vocês praticam o mal, vocês fazem coisas erradas, vocês roubam, matam, destroem, né? Então, quem é filho de Deus é aquela pessoa que faz a vontade de Deus, que obedece a Deus, aquele crente que anda na doutrina de Deus, né? João capítulo 3, verso 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra de Deus diz que Deus amou todo mundo. Se tiver alguma pessoa que, por alguma razão, a pessoa parou de servir a Deus, parou de ir na igreja, né? Deus, ele te ama, né? Mas para você ser salvo, você tem que pedir perdão para Deus, né? E não fazer mais as coisas erradas que fez, e voltar a servir a Deus. Deus, ele vai te receber como filho. Deus, ele vai te salvar, se você se arrepender de todo o coração e voltar a servir a Deus, e nascer de novo, e se tornar uma nova criatura, né?
E se tiver alguém que nunca serviu a Deus, mas ouviu a palavra de Deus e acreditou que a palavra de Deus é fiel e verdadeira e salva, é só aceitar Jesus Cristo como Salvador da tua vida, da tua alma. O que é aceitar Jesus Cristo? É crer que as palavras de Jesus Cristo são fiéis e verdadeiras e que são a palavra, e que é a palavra de Deus. E que as palavras que Jesus Cristo nos ensinou é para o nosso bem, é para a nossa salvação, né? Então, Deus ele vai te receber como filho, né? Porque Deus ainda está salvando. Deus está ainda querendo salvar as pessoas. A palavra de Deus, ela diz assim, que Deus ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus ele não fica feliz quando uma pessoa, né, vai para o inferno, uma pessoa é condenada ao lago de fogo. Não. Mas Deus ele quer que aquela pessoa que faz o mal, ela se converta dos seus maus caminhos e viva. Que aquela pessoa que faz o mal, ela venha passar a obedecer os mandamentos de Deus, a amar a Deus, a amar Jesus Cristo, a amar o Espírito Santo, a amar o próximo, servir a Deus, ser fiel a Deus, né? E venha ser fiel a Deus e seja salvo, né? Muitas vezes alguém pode falar, mas eu fiz tanta coisa errada, nem Deus me ama mais, né? Mas a palavra de Deus diz aqui que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus ele ama todas as pessoas. Deus ele ama os crentes. Deus ele ama os ateus. Deus ele ama aquelas pessoas que não acreditam nele. Deus ele ama aquelas pessoas que xingam ele, que falam mal dele, que falam que a palavra dele é mentira. Deus ele ama aquelas pessoas que estão na prostituição, no vício, no roubo, no adultério, no homicídio. Deus ele quer salvar essas pessoas. Mas essas pessoas têm que deixar essas práticas do mal e passar a obedecer os mandamentos de Deus, a passar a fazer o que Jesus Cristo ensinou para fazer, passar a fazer o que Jesus Cristo disse para fazer. E a partir desse momento que essas pessoas aceitarem a Jesus Cristo como Salvador da alma delas e aceitarem a palavra de Deus na vida delas como fiel e verdadeiro e obedecerem a palavra de Deus, a partir do momento que essas pessoas praticarem a palavra de Deus, elas vão ser salvas. Porque Deus, ele ama o pecador, mas não ama o pecado. A palavra de Deus, ela diz assim que, né, Jesus, ele estava ali conversando, ensinando a palavra de Deus, ali para os pecadores, para os ladrões, né, para os assassinos, os homicidas, e chegaram alguém e falaram para os apóstolos, mas o vosso mestre, ele fica ali, conversando com os pecadores, com os cobradores de imposto, com os ladrões, com os bandidos, com aquelas pessoas que fazem coisas erradas. Aí Jesus falou assim, olha, eu não vim para pregar a palavra de Deus para quem está salvo, eu vim aqui pregar para quem não está salvo. Eu não vim aqui para chamar os justos ao arrependimento, mas eu vim aqui para chamar os pecadores ao arrependimento. Eu vim aqui para pregar a palavra de Deus para as almas, para as ovelhas perdidas, aquelas pessoas que estão perdidas no pecado. E era o que Jesus fazia. Pregava a palavra de Deus para todas as pessoas. Algumas pessoas aceitaram o que Jesus pregou e foram salvas. Outras pessoas não aceitaram as palavras de Jesus e foram condenadas. Então, e hoje, também, Deus ele quer salvar todos nós. Mas nós temos que servir a Deus. Porque a palavra de Deus diz que o céu, a nova Jerusalém, a cidade preparada por Deus, é um lugar de paz. É um lugar que não vai haver mais morte, nem doença, nem dor, nem sofrimento. Por quê? Porque as pessoas que
que causam dor e sofrimento, pessoas que praticam a mentira, pessoas que fazem o mal não vão entrar lá, mas elas vão para o lago de fogo. Né? E aqui a palavra de Deus diz que Deus não mandou aqui Jesus para condenar as pessoas, mas para salvar. Mas por quê? Porque a pessoa mesmo escolhe ser condenada ou não. Deus, ele deixou para nós escolher. Deus, ele não vai salvar ninguém à força. Deus, ele deixa para nós escolher a salvação ou a condenação. Né? Porque às vezes tem até pregadores que falam que Jesus hoje está condenando as pessoas. Mas a Bíblia diz, né, que Deus, ele deixou para nós a decisão de ser condenado ou não. Né? Se alguém quiser ser condenado, Deus, ele vai respeitar a decisão da pessoa. Mas se alguém quiser ser salvo, Deus, ele está pronto para salvar a pessoa. Deus, ele está pronto para receber aquela pessoa como filho, como filha. É só aquela pessoa se arrepender dos pecados e praticar a palavra de Deus e amar a Deus, né, para ser salvo. Né? Mas hoje, né, está sendo pregado hoje, né, um evangelho, né, que é para agradar as pessoas, né? Que a pessoa pode falar mentira, que a pessoa pode viver no adultério, que a pessoa pode viver fazendo mal, que a pessoa pode fazer coisas erradas, né? Que Jesus morreu na cruz para salvar ela, e ela vai ser salva. Sim, Jesus, ele morreu na cruz para salvar a gente, mas Jesus só vai salvar aquelas pessoas que creem nele, que acreditam que as palavras dele são fiéis e verdadeiras. Né? Então, né, que o Senhor Deus, ele continue falando, né, com cada um de nós. Esta é a palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje. Então Deus, ele deixa para nós, né, a decisão, né, de escolher a salvação ou a condenação. O Senhor Deus abençoe a todos. Amém. Vamos fazer a oração para agradecer o Senhor Deus pela palavra revelada. Amém. Glórias ao Senhor Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Glórias ao Espírito Santo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Senhor Deus, eu te agradeço, Senhor Deus, pela tua palavra revelada para nós, Senhor, porque o Senhor quer nos salvar, o Senhor quer que estejamos também salvos aí na glória com o Senhor, Senhor Deus, eternamente. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe a todos que ouviram, Senhor Deus, a pregação da tua palavra, Senhor Deus. Eu peço, Senhor Deus, que o Senhor continue, Senhor Deus, nos revelando, Senhor Deus, a tua palavra, nos dando, Senhor Deus, sabedoria da tua palavra, Senhor Deus. E eu te agradeço, Senhor Deus, por ouvir e por responder às nossas orações, porque o Senhor nos ama, Senhor Deus. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.